Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e bebam água. Vou beber aqui porque tem muita notícia hoje, então tem que preparar a garganta que já tá falhando. Pessoal, Botafogo, depois de longa temporada, né, publicou ontem na Botafogo TV um vídeo dos bastidores, mas eu confesso para vocês que eu ainda não assisti. Eu vou assistir por quase que obrigação jornalística, né? Mas sinceramente, bastidores da vitória contra o Madureira, com todo respeito à equipe, né? O tricolor suburbano do Madureira, mas a gente queria ter visto outros bastidores no final do ano passado, né? Então, tudo bem, vou acabar assistindo, não tem jeito, mas espero, né, ver de fato os bastidores de vitórias do Botafogo durante o ano aí, né, em momentos mais agudos, né, mas fizemos o dever de casa, né, precisávamos estrear ganhando, pelo menos o Botafogo cumpriu aí esse primeiro passo, né, começou com o pé direito, né, que já há alguns anos o Botafogo não conseguia nem isso, começar o Carioca com vitória. Pessoal, muitas notícias, estou me organizando aqui com os roteiros, porque tem muita coisa hoje, tá? Então, se você, nesse sextou alvinegro aí, né, tá interessado de saber o que tá rolando, fique atento e assista o vídeo até o final, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não curtiu ainda, já curta. E quero ouvir a opinião de vocês aí sobre tudo isso que eu vou falar a partir de agora. Começando com Jefferson Savarino, se apresentou ontem, né, na quinta-feira, no CT Lonier. O Savarino fez alguns testes físicos, né, foi apresentado ao grupo, né, ao elenco do Botafogo. E será que ele já conheceu alguém ali do grupo? Sim, inclusive o Botafogo publicou uma foto, né, o Vitor Silva, né, fotógrafo do Fogão, postou uma foto do Tietê com o Savarino, ex-companheiros de Galo, né, esse reencontro que rolou ontem, enfim. Então, boa sorte aí para o Savarino, segunda maior contratação da história do Botafogo, já apareceu com a camisa de treino, fazendo ali o seu cardio, né, integrado já ao grupo do Botafogo. Galera, quem também chegou e já está no bid é o goleiro John Vitor, né, goleiro que pertencia ao Santos, estava lá no Valladolid e agora já bidou, ou seja, está apto para o jogo diante do Bangu, que já é amanhã, né? Já é amanhã. Todo mundo viu, né, no vídeo de ontem que o Gatito foi o grande nome da estreia, né? Grande notícia para o Botafogo ver o Gatito ter uma boa atuação, né? Sendo testado ali em alguns momentos, também sabendo, né, no final do jogo ali ganhar uns minutinhos. Então o John tem chance de ser escalado amanhã, já que o próprio Thiago Nunes falou na coletiva pós-jogo com o Madureira que deve mexer, deve fazer uma nova equipe diante da equipe do Bangu. Então tem chance até do John já atuar, mas a gente sabe que o John, né, já terá uma missão mais difícil agora, porque o Gatito mostrou que veio, né, provou que pode ser o titular do Botafogo, voltar a ser titular. Grande Gatito Fernandes. Então vamos acompanhar. Eu tô curioso também para ver o John em ação, e a gente vai ter que esperar realmente sair a escalação amanhã para a gente saber se o John vai esquentar um pouquinho o banco para o Gatito ou se o Thiago Nunes já vai botar o John, né, para ver ele também em ação, né? É claro que o Gatito é um goleiro veterano ali, 35 anos, o John tem 27. O ideal, claro, para o Botafogo é ter os dois voando, né, para necessidade aí no decorrer do ano, né? Quero saber a sua opinião, se a grande atuação do Gatito no primeiro jogo foi um cartão de visita e que o Gatito, né, até por hierarquia, deve seguir como titular, ou se o Thiago deve testar também o John, dar uma oportunidade aí para o goleiro John Vitor, beleza? Galera, falando um pouco aí, como eu sempre digo, é uma época do ano de chegadas e partidas, né? Falei já na semana passada que o filho do Louco Abreu estava saindo do Botafogo, mas foi uma despedida de boa, né? A relação do Louco, também comentei esses dias com o Botafogo, uma relação
que transcende, né, de jogador e clube, né, muito amor envolvido, e com o Loquito Abreu não foi diferente, fez uma despedida, fez um até logo, na verdade, com o Botafogo. Então a gente não se espantaria se o Diego Abreu daqui a um tempo voltasse a vestir, né, a camisa alvinegra, né? Mas ele foi apresentado agora oficialmente lá no Toluca, né, que é um clube de porte médio, grande, do México, né? Então boa sorte aí para o Loquito Abreu, que também até comentei também esses dias, para quem não assistiu. Eu sei que tem uma audiência aí que vai se renovando, né? Então uma curiosidade é que o próprio Diego Abreu é mexicano, né? Nasceu quando seu pai atuava por lá, beleza? Pessoal, falando de chegadas e partidas, quem está de volta ao Botafogo, inclusive treinou ontem no Lonier, é o volante Kaique, né? Todo mundo lembra do Kaique. Há 2 anos atrás surgiu muito bem, teve boas atuações, especialmente contra São Paulo e Internacional, né? 2 vitórias que o Botafogo teve naquele campeonato. O São Paulo dentro de casa, o Inter lá no Beira-Rio. O Kaique teve uma lesão muito grave em 2021, tirou ele dos campos durante um bom tempo. Ele foi emprestado ao Molenbeek, acabou não sendo aproveitado lá na equipe belga, né, da Igor Holden. Está de volta e a situação está indefinida, né? Se a gente tivesse aqui que apostar, provavelmente o Botafogo deve emprestá-lo novamente para outro time, mas se não, eu acho que o Kaique seria um bom nome aí para ficar no grupo e ser observado, né? Já que ele surgiu com muito potencial, a torcida gostava muito dele. No Botafogo, ele fez 31 jogos, tendo marcado um gol, né, e dado 2 assistências. Então vamos aguardar aí o futuro do Kaique. Tudo depende também das negociações, que o Botafogo ainda está no mercado aí. Se quem está chegando, quem está saindo, para ver qual vai ser o futuro do Kaique. Também quero saber a sua opinião sobre o jogador, se o Botafogo deve apostar um pouco mais nele, ou se o Botafogo já está com muito meio de campo, muito volante e deve emprestá-lo, beleza? Quem está realmente de saída, né, a gente já sabia que não continuaria no Botafogo, é o zagueiro argentino, veterano, Vitor Cuesta, né, que foi o zagueiro titular do Botafogo durante toda a temporada do ano passado, né? Adrielson já tinha ido. Aliás, um detalhe do Adrielson está com moral, né? Vai jogar lá na França, né, no Lyon. Inclusive ele estampa a postagem do Lyon de hoje, né, de dia de jogo, né, dia de jogo do Lyon. Ele vai jogar, até porque os zagueiros titulares do Lyon estão impossibilitados, né, foram expulsos no último jogo. Então Adrielson por lá. Mas voltando ao Vitor Cuesta, né, nessa volta aí, o Vitor Cuesta se acertou com o Bahia, né? O Botafogo a princípio não estava muito afim de negociar o jogador para um clube brasileiro, né? Inclusive surgiu também até um rumor, né, antes desse fechamento de negócio, de que outro tricolor, que não era o baiano, o tricolor carioca, o Fluminense, também estaria interessado no Vitor Cuesta, né? Fluminense de olho aí nas nossas rebarbas, né? Com todo respeito, né? Obviamente estou brincando aqui, mas jogadores que foram dispensados pelo Botafogo, né? Caso aí do Gabriel e agora do Vitor Cuesta, né? Pessoal, o Cuesta, muita gente falou assim, poxa, se o Botafogo está tentando trazer um zagueiro, por que o Cuesta não fica no grupo com a sua experiência, né? E possa ser um reserva de luxo, né? Só que seria de luxo mesmo, porque o salário do Cuesta é muito alto, né? Inclusive o TF trouxe a informação de que o Botafogo, com essa negociação, vai economizar na ordem de 7 milhões de reais só nessa questão aí de grana, né, que o Cuesta ainda receberia até o final do ano, né? Então daí já dá para imaginar o quanto que são os vencimentos, né, do Vitor Cuesta. E é isso, tá? O Botafogo bateu o pé para que o Bahia pagasse o que o Botafogo gastou junto ao Internacional. Os valores não foram ainda oficialmente revelados, mas a gente imagina ali na casa do $500 mil. Beleza? Vamos logo aqui que é muita notícia rolando do mercado, né? Outro ex-jogador do Botafogo, né, o Diego Costa, também 35 anos, assim como o Cuesta, Costa e Cuesta,
Tá muito próximo de ser, de ser anunciado lá no... Vou beber mais água, galera. De ser anunciado lá no Lion, tá? No Fortaleza. Houve, segundo a Rádio Itatiaia, também um contato do Cruzeiro interessado no futebol do Diego Costa. Inclusive, a rádio disse que a galera ali próxima ao jogador, o staff do jogador, chegou a visitar a concentração da Toca da Raposa 2, tá? Mas, no momento, parece que o Diego Costa está mais próximo aí de ser anunciado lá no Fortaleza, tá? O Diego Costa, pelo Botafogo, fez 15 jogos, deixou 3 vezes a bola na rede, fez 3 gols. E a questão toda do Diego é a seguinte: até outro dia isso foi revelado também num podcast. Eu agora não guardei o nome, mas assim que eu pesquisar, vou passar para vocês, porque eu gosto sempre de dar o crédito, né? O Diego Costa, ele ficou bem insatisfeito com a situação de que, assim, em determinado momento o Tiquinho não estava bem no que ele retorna de lesão, né? Teve aquela lesão contra o Cruzeiro, no Mineirão, e o Tiquinho não estava bem, estava meio inseguro e tal, e o Diego Costa esperava ter tido mais chances, né? Isso incomodou muito o Diego Costa. Acabou que isso aí também refletiu naquela fala no fim do ano, né? Acho que na penúltima rodada, né, que o Diego Costa sai de campo ali falando um pouco da derrocada do Botafogo, né? Do que faltou, que os jogadores estariam ali, talvez, como é que eu posso dizer, já com uma certa soberba, né? Então, essa insatisfação do Diego Costa, ela não vazou, né? Mas agora está sendo trazida à tona, né? De que ele, de fato, por mais que ele tenha chegado com um discurso, né, muito humilde, eu lembro bem da coletiva de imprensa em que ele se apresenta, em que ele respeita, e não tinha como ser diferente. O Tiquinho estava numa posição de melhor jogador do campeonato, né? Mas o Diego Costa ficou incomodado, ficou achando que merecia ter iniciado alguns jogos, o próprio jogo com o Bragantino, né? O Tiquinho começa o jogo como titular, depois sente logo no início, acaba saindo, aí o Diego entra ali por volta dos 15, 20 minutos, lá no Nabi Abichedi. Mas enfim, isso tudo para resumir de que o Diego Costa acabou insatisfeito, né, do Tiquinho ter jogado tantas vezes, mesmo quando não estava bem, né? Quando não estava aquele Tiquinho do início do campeonato, né? Então, a polêmica é longa, né? O próprio Bruno Lage também observou isso, né? E por isso saca o Tiquinho no jogo com o Goiás. Galera, águas passadas, né? Só revisitando um pouco para a gente entender também tudo que rolou em 2023. Pessoal, o Dylan Taleiro, que era, como é que era? Mini Cristiano Ronaldo, né? Tinha um apelido assim meio bizarro. E o Vitor Cauã, tá? Que faziam parte do Sub-20 do Botafogo, eles não continuam no Botafogo, tá? O BID, inclusive, apresentou já que eles rescindiram com o Alvinegro. Quem continua no Botafogo, tá? É o atacante Darius Lewis, gostaram da pronúncia? Que é de Trinidad e Tobago, tá? O Darius, ou Darius, aportuguesando, né? Tem 24 anos, fez parte do projeto do time B do Botafogo, que não existe mais, e ele tem contrato com o Botafogo até junho, então ele tem, digamos aí, 6 meses, pouquinho menos, né? 5 meses para mostrar serviço para o Thiago Nunes e quem sabe aí ser aproveitado no elenco do Fogão, beleza? Galera, já entro no assunto final? Deixa eu ver aqui, estamos com 15 minutos. Não, vou deixar o assunto final para o final. Elementar, meu caro Watson. Galera, o GE trouxe uma matéria interessante, né, de quem conseguiu ali algumas pistas, né, já que a imprensa, a gente não tem acesso aos treinos do Botafogo, a gente tem pistas, né? Observadores, como eu falei que outro dia, um passarinho me contou, mas o GE trouxe a informação de que
5 testes que o Thiago Nunes pode vir a fazer na equipe agora no Carioca, né? E o momento é agora, falta pouco mais de um mês para a nossa estreia na pré-Libertadores, dia 21 de fevereiro, né? Hoje é 19 de janeiro, então um pouquinho mais de um mês. Então vamos aos 5 testes e eu quero também ouvir a opinião de vocês sobre essas possibilidades, né? A gente não está afirmando, o GE não está afirmando que o Thiago Nunes fará isso, mas passa pela cabeça dele, tá? Júnior Santos atuando na ala direita, né? A gente lembra que nesse último jogo o Vitor Sá fez esse papel, né? Obviamente no esquema de 3 zagueiros, né? Para ter a posição ali de um ala, né? E a possibilidade do Júnior Santos é real, né? Já que ele é um jogador que tem mais força física que o próprio Vitor Sá, né? Então ajudaria também na recomposição. Então tem características para fazer a função. Provavelmente o Thiago Nunes testará o Júnior Santos jogando por ali, tá? No esquema de 3 zagueiros. Matheus Nascimento, que muita gente nem quer mais que ele seja testado, mas o Matheus Nascimento também, enfim, não quer jogar na Europa, parece, né? Ou está escolhendo muito, né, para onde ele vai. Então o Matheus Nascimento pode ser testado como dupla de ataque, né? A gente sabe que o Jefinho se saiu muito bem na estreia, teve uma ótima atuação, né? Pelo menos no primeiro tempo, digamos assim. Enquanto esteve em campo, o Jefinho foi bem, marcou um gol, mas o Matheus Nascimento pode ser testado. Pode ser testado. Minha voz está falhando aqui, galera. Foi mal. Estou me recuperando de um resfriado. E ele seria um segundo atacante também no esquema 3-5-2, tá? O Matheus, a diferença dele em relação ao Jefinho é que ele tem mais presença de área do que o Jefinho. O Jefinho é um jogador mais de velocidade, mais pela ponta, né? O Matheus faria isso, mas também tem a possibilidade do Matheus ser a própria referência, né, na área. Então, acompanhando um centroavante, no caso o Tiquinho, ou sendo a referência na área, o Matheus deve ser testado ainda no Carioca em uma dessas funções, beleza? Terceira possibilidade de teste do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes está aproveitando o Carioca, né? Já falei isso aqui, como pré-temporada ainda do Botafogo. Bastos Kisanga, o angolano, né, que acabou não indo bem no final do ano passado, já atuou na lateral esquerda lá na Lazio, tá? Apesar dele ser destro, então pode ser também testado ali pela lateral esquerda. Botafogo no primeiro jogo teve o Hugo, depois entrou o Marçal, né? Então quem sabe aí Bastos na lateral esquerda, beleza? Depois Danilo Barbosa. O Danilo tem sido, desde o ano passado, um nome frequente aí. Pessoal, estou com o ar-condicionado ligado, garganta seca. Apesar de que melhorou muito a temperatura no Rio, né? Hoje está um dia nublado, já choveu, enfim. O Danilo vem sendo o terceiro zagueiro, né, no esquema do Thiago Nunes desde o ano passado, mas a posição dele de origem é no meio, então pode ser também testado no meio de campo, provavelmente no lugar do Marlon, que tem essa situação toda aí. Também não está muito bem o Marlon, né? Até que fez uma atuação razoável na estreia, mas a torcida ainda está pegando muito no pé do Marlon Freitas, então quem sabe o Danilo volte ali ao meio de campo, no caso também do Botafogo voltar ao esquema tradicional, né? Como seria também com o Bastos na lateral esquerda, voltando ao esquema com 4 ali na linha de trás, né, de defesa. E por último, a quinta sugestão aí para o Thiago Nunes, que deve acontecer, é o teste do Diego Hernandes. Diego Hernandes, todo mundo sabe, ele veio do Montevideo, Wanderers, né, do Uruguai, como um ponta, né, um extremo ali na direita, e o Thiago Nunes vê nele características de um jogador mais de meio, né? Então ele enxerga o Diego como um jogador mais de enganche, como ele diz, né? Então ele pode ser testado no centro do campo, né? E caso dê certo, seria uma solução ótima, né? Já que o Botafogo não tem ainda um substituto para o Eduardo, né?
O Botafogo busca, as negociações com o Alain seguem acontecendo, mas ainda não temos esse jogador. Quem sabe o Diego Hernandes dê certo, né? O Thiago Nunes enxerga o Diego Hernandes com características para atuar naquela zona ali do gramado. Beleza? Pessoal, agora para finalizar, agora sim, chegamos a 20 minutos, estamos autorizados aqui, se a minha voz permitir, acho que sim, sobre notícias aí da lateral, né? Ontem surgiu, né, quase como uma bomba, né? Não chegou a tanto, mas um diretor do Granada, né, clube do Wilson Manafá, que o Botafogo já anunciou, né? André Mazuco até na coletiva de imprensa do Alexander Barbosa deu spoiler. Não, Manafá tá chegando quinta-feira, provavelmente. Passou quinta-feira e não chegou. O Botafogo anunciou o jogador, porém o diretor do Granada, o senhor Matteo Tognozzi, tá, disse que não tem nada certo ainda. Então a gente fica naquela sinuca de bico, né? Em quem acreditar. Claro que a gente acredita no Botafogo, acima de tudo, né? Acho que o Mazuco não cravaria uma informação sem ter tudo certo, né? Mas cabe a nós aqui comentar essa notícia, essa entrevista, na verdade, que foi no site Granada Digital. Não é o Botafogo Digital, não. Deve ser o nosso representante. Não, brincadeira. Mas o site Granada Digital fez essa entrevista com esse diretor, e o diretor diz que sim, o Botafogo é um dos clubes interessados pelo futebol do Wilson Manafá. Diz que tinha um clube até da China também fazendo uma sondagem, né, contatos pelo Manafá, mas se diz surpreso, né, pelo Botafogo já ter anunciado o jogador. Vamos acreditar, eu parto do princípio que esse diretor talvez não esteja tão bem informado, né, do que está rolando, mas eu espero que hoje a gente tenha aí um posicionamento do próprio Botafogo em relação a essa notícia, né? Tá chegando, que aconteceu, deu algum boi na linha aí, né, da chegada do Wilson Manafá, né? Enquanto isso, surgiu também lá em Portugal a notícia do jornal Record, né, de que o Botafogo estaria interessado no David Samuel, ou Davi Samuel, jogador brasileiro, tá? Também lateral, tá? Que é mais conhecido como Pastor, né? No meio do futebol, o nome dele é o Pastor, tá? Então, tá esse choque aí de informações. Será que o Botafogo esteve interessado nele depois que fechou com o Manafá, né? Porque o Pastor também é lateral direito, né? Então, a gente nunca sabe o quanto que a matéria está atualizada, né? Então o Botafogo teria mirado o jogador, tá? E só para a gente entender, o Farense é uma equipe pequena de Portugal, mas está em 8º lugar, tá? Lá no Campeonato Português, né? Enquanto muita gente reclamou que o Granada está ali na zona da confusão, como diria Luxemburgo no espanhol, o Farense está em meio de tabela no Campeonato Português. E o nosso bravo Pastor, tá? Ele surgiu na Ferroviária de Araraquara, que ainda é dona do passe dele, e depois ele teve destaque no Londrina em 2020, antes de se transferir para o futebol português, né? A gente relembra, né, que o futebol português é o maior importador de jogadores brasileiros. Muita gente que a gente nem conhece joga, né, atua lá na terrinha. Futebol português, até pela facilidade cultural, né, do idioma, tudo mais, importa muitos jogadores. Então surgiu agora essa notícia do Pastor. Cenas dos próximos capítulos, a gente espera que hoje o Botafogo esclareça tudo em relação ao Wilson Manafá, se de fato ele está chegando ao Rio de Janeiro, né, para ser apresentado, ou se por acaso a negociação deu para trás, né? A gente espera essa explicação do Alvinegro, né? E o que há de real também nesse interesse pelo Pastor, se foi só uma sondagem ou se foi algo mais agudo, né? Comenta aí embaixo. Eu não acredito que vocês conheçam o Pastor, né? A menos que você seja um maluco do futebol que acompanha aí
em detalhes o futebol português e o próprio futebol lá da Ferroviária de Araraquara. Beleza, galera? Agora sim, 25 minutos, uma ótima sexta-feira a todos. Vou tratar aqui a garganta para ficar show de bola para amanhã, né? E a gente espera aí notícias alvinegras no decorrer do dia. E quero saber também desses testes aí que eu falei, né? Que o Thiago Nunes pode fazer, se você concorda com eles ou qual que você acha que é o mais factível de acontecer, beleza? Eu acho que esse teste do Júnior Santos fazendo a ala no esquema, né, de 3 zagueiros seria bem interessante, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu!